Fábio, da farmácia. Por gentileza, liberar o painel aqui para registro. Thaís, abriu aí por registro. Não, tem que registrar. A presença da terceira sessão solene. Foi, homem. Todo mundo registrou. Essa aí é da segunda. É porque vai estar na ata, que foi dita. Vamos registrar aí. Tá aberto. Esse aqui eu botei ele para ali, né? Presidente, questão de ordem. Registrar minha presença oralmente e queria que registrasse a presença do doutor Euridan, que está presente aqui. Registra a presença de Vossa Excelência como vereador para a terceira sessão ordinária e registra em plenário aqui, nos auxiliando juridicamente, doutor Auridan, né? Euridan. E doutor Raniel também. E doutor Raniel também aqui prestando serviço. Raniel. A nós vereadores. Está registrado as presenças aí, Rodolfo já registrou, falta a minha. Rapaz, bicho engancho. Meu Deus do céu.
Alguém falta mais registrar a presença? Dou por aberto os trabalhos da terceira sessão solene para preenchimento da vagância do cargo de vice-presidente desta Casa. E convido o primeiro secretário, Rodolfo de Rosil, para ler o ofício aqui enviado à mesa de registro de candidatura. Boa tarde já, boa noite ainda. Ofício de número 01/2023, Gabinete do Vereador, Pombal PB, 1º de janeiro de 2023. Excelentíssimo Senhor, dirijo-me a Vossa Excelência com o objetivo de fazer registrar meu nome, Marco Andrade da Silva, para concorrer ao cargo de vice-presidente deste Poder Legislativo de Pombal, na eleição que acontecerá no dia 1º de janeiro de 2023, a partir das 17 horas, no plenário Freitas Nóbrega, para o biênio 2023-2024, conforme vagância do cargo de vice de vereador Fábio Queiroga da Silva, no ofício de número 001/2023, Gabinete do Vereador, protocolado na Secretaria Administrativa do Poder Legislativo e lido na sessão solene no dia 1º de janeiro do corrente ano. Sem mais para o momento, sirvo-me de ensejo para representar voto de estima e distinta consideração anteciosamente, Marcos Andrade da Silva, vereador. Dado o conhecimento à Casa, eu dou início à votação nominal para preenchimento do cargo de vice-presidente dessa Casa, tendo sido registrado apenas o vereador concorrente Marcos Andrade da Silva. Iniciando a votação nominal, conforme inciso 1 do artigo 52 do Regimento Interno, pela ordem alfabética, convido a vereadora Ana Isabelle. Como vota? Não se encontra. Ausente. Ednir Evaristo. Como vota? Vereador Ednir vota em Marcos de Coatiba. Vereador Edno Dantas. Ausente. Ausentou-se, vereador Edno? Não está na casa? Saiu? Ausente. Fábio Alencar, como vota? Voto em branco, senhor presidente. Fábio Alencar, vota em branco. Gilberto Ismael, ausente. João Leite Filho, como vota? Boa noite, presidente. Eu voto em Marcos de Coatiba para vice-presidente dessa Casa. Vereador Jorismar Cardoso, como vota? Boa noite, presidente. Meu voto é para o vereador Marcos Andrade, Marcos de Coatiba. Vereador Marcos Andrade, como vota? Presidente, eu voto no vereador Marcos de Coatiba, Marcos Andrade, a minha pessoa. Agradeço. Vereador Marcos Bandeira, voto para compor o preenchimento da vaga de vice-presidente desta Casa, o vereador Marcos Andrade da Silva, Marcos de Coatiba. Como vota o vereador Paulo Romero? Senhor presidente, com muito prazer, muita honra, no meu amigo pessoal, Marcos Andrade, Marcos de Coatiba. Como vota o vereador Rodolfo Vieira? Rodolfo de Rosil. Boa noite, senhor presidente. Voto em branco. Vereador Rogério Martins, ausente. Vereador Fábio Queiroga. Boa noite, senhor presidente. Voto no vereador Marcos Coatiba para vice-presidente dessa Casa. Declaro eleito o vereador Marcos Andrade da Silva, conhecido por Marcos de Coatiba, com 7 votos. A favor, branco 2, ausentes 4. Ele está eleito no cargo. Ausente, né? Pronto. Ausente 4. Declaro o vice-prefeito eleito, ou vice, ixi, Marco, olha a patente, aí ganha de Ednir. Declaro vice-presidente eleito para o biênio 2023-2024 dessa Casa Legislativa, o vereador Marcos Andrade, a quem convido a ficar de pé aqui para prestar o segundo compromisso. Bota o microfone. Problema, velho. Prometo
Prometo cumprir fielmente o mandato a mim confiado, respeitar as Constituições Federal, estadual e a lei orgânica deste município e as demais leis, trabalhando pelo desenvolvimento do município e bem-estar do seu povo. Declaro empossado como vice-presidente e convido para fazer parte da mesa. Faculto novamente a palavra a qualquer um dos vereadores que quiser fazer de uso. Vereador Ednir Evaristo. Senhor presidente, vereadores, público aqui presente, funcionários desta casa, rádio ouvinte, Facebook, Câmara Pombal, o meu boa noite. A Deus toda glória, toda honra. Esse Deus maravilhoso que me sustém, que muito tem feito por mim e muito há de fazer. Eu tenho uma certeza que a maioria de vocês que estão aqui, ouvintes de casa, estão cheios de especulações. Então, aqui vai. Vereador Marcos Bandeira. Excelência olhou para mim, em alguns instantes aqui, passado, e perguntou se eu estava sentindo alguma coisa, porque eu estava triste. Você sabe por que eu dá tristeza? Para mim, o maior pecado desse mundo é a falta de gratidão. É quando faz parte de um grupo que se doa, como Vossa Excelência vem se doando aqui nesta Casa Legislativa. Toda a vida teve aqui uma tribuna acirrada para comigo e alguns da minha bancada, e quando chega esse momento, Vossa Excelência não é reconhecido por aqueles que Vossa Excelência estendeu a mão. E assim, eu fiquei sinceramente decepcionada. Todos vocês aqui presentes, presenciaram, e eu acho que foi notório a minha decepção. Eu, Ednir Evaristo, eu tenho uma lide política. A minha lide política se chama Poliana Dutra. Não vai fazer diferença, de maneira alguma. Como eu falei há alguns instantes, sempre tivemos, Marco Bandeira e eu, uma tribuna acirrada nesta casa. Mas esse é o momento certo, é o momento necessário para que Ednir desse um voto a Marcos Bandeira. Existem coisas aqui dentro que não é do conhecimento de vocês. Vocês não têm noção. Vocês nem imaginam, Pombal. Vocês que se encontram aqui na galeria. Vocês não têm noção do que vem acontecendo nesta casa e o que aconteceu. São muitas roupas sujas para serem lavadas, só que não cabe a mim vir lavar aqui, porque ainda existe ética de alguns que faz esta casa. Podem terem certeza disso. E as especulações são grandes. Vereador Marcos Bandeira. Vereadora, só um momento, eu quero convidar aqui a esposa do vereador Fabinho, Rosilene, né? Josilene, 50 das galerias, para fazer parte dos trabalhos aqui.
Vereador continuar, Excelência. Marcos Bandeira. Excelência, eu tenho certeza que, independentemente das nossas siglas partidárias, das nossas cores de bandeira, que Vossa Excelência vai administrar esta Casa de Leis com muita responsabilidade, que Vossa Excelência vai administrar com unidade esta casa. Eu tenho certeza no que vai acontecer, é desse jeito que eu estou dizendo. Eu votei em Vossa Excelência. E quando eu vi os votos saírem em branco aqui, eu nunca dei um voto tão seguro, com tanta vontade de votar, como eu dei esse meu voto hoje a Vossa Excelência. Sinceramente, pela falta de reconhecimento, pela covardia, por tudo que vem acontecendo. Por tudo. Porque chegam pessoas em nossa cidade. Excelência. Pois não. Me permite? Pois não. A data vem, a gente tem que fazer jus aos que competem. Vereador Rodolfo e vereador Fábio Alencar são o primeiro mandato, então eles não acompanharam o meu trabalho na casa. É verdade. Para não incluir eles nessa situação. É verdade. Certo? Pronto. Com exceção aqui do vereador Rodolfo. E Fábio Alencar, que é o primeiro mandato. E Fábio Alencar. Ele não sabe da minha história na casa. Que é o primeiro mandato. Aí aqui em nossa cidade, existem lideranças políticas, que são duas que são conhecidíssimas. E vem candidatos que caem de paraquedas e querem pegar carona na Câmara Municipal para se fortalecerem. Aqui na nossa cidade já chega mandando, se impondo. Nós, o grupo, todos os 13 que estão aqui, que faz a Câmara de Pombal, são pessoas sérias e competentes. Então, assim, vereador Marcos Bandeira, dei o meu voto a Vossa Excelência. Mas foi do fundo do coração. E também acredito muito no trabalho de Marcos de Coatiba, esse colega de bancada, de trabalho, que vai dar certo. Parabenizar o vereador Fabinho da farmácia, como é carinhosamente conhecido. Fabinho, Vossa Excelência é nota 1000. Eu quero aqui parabenizar, porque o que tentaram fazer com Vossa Excelência foi uma falta de respeito. Tentaram desmoralizar. Mas Vossa Excelência é um homem de palavra e foi até o final. Meus parabéns. Já tinham o meu respeito, o meu carinho, e agora tem muito mais. Seja bem-vindo, vereador Marcos Bandeira, Marcos de Coatiba. Acredito eu e tenho certeza que esse grupo vai fazer um trabalho grandioso nesta casa, grandioso, voltado para os nossos munícipes. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Palavra continua faculdade. Com a palavra o vereador Romero. Boa noite a todos. Senhor presidente, público aqui presente, meu sobrinho Tasso, Muriçoca e todos que estão aqui, sejam bem-vindos. A todos os advogados que estão aqui presentes, também sejam bem-vindos. As nossas esposas, a esposa do vereador Fabinho Josilene, a esposa de Marco Coatiba, a esposa de João Filho, a minha esposa que está aqui também, seja bem-vindo, minha esposa Márcia, a Josi, a esposa do presidente, a Chico, todos sejam bem-vindos. Quero, como sempre, agradecer a Deus por esse momento, que para mim é sempre muito especial, e a Deus toda a honra e toda a glória. Um abraço, meu amigo Emanuel, seja bem-vindo. Olha só, antes de entrar nos parabéns, eu queria fazer umas colocações bem rápidas aqui. Pois não, excelência. Um minuto só. Emanuel Telmo está aí? Está ali. Mano. Chama ele para cá. Convido Vossa Excelência para fazer parte aqui dos trabalhos. Eu não tinha visto. Então, eu queria fazer algumas colocações rapidamente aqui. A cidade, nos últimos dias, se transformou no assunto mais comentado, que era a presidência
da Câmara Legislativa, até nós, vereadores, fomos pegos de surpresa com a renúncia do vereador Rogério Martins, que não se era esperado, e durante uma sessão ordinária, ele renunciou, causando surpresa a todos os vereadores e causando todo esse, vou colocar assim, furdunço na nossa cidade. Então, se começou a cogitar vários nomes, a presidência dessa casa, e eu quero também deixar aqui minha solidariedade ao meu amigo Rogério Martins, que toda Pombal precisa saber que todo mundo aqui é amigo, não existe inimizade nenhuma. Aqui é simplesmente como a casa funciona. Deixar minha solidariedade ao Rogério Martins, que precisa cuidar da sua saúde, e para isso ele renunciou. Deixar aqui também o meu abraço de admiração ao vereador Fabinho da Farmácia, que demonstrou com muita hombridade, né, o seu caráter de homem. Na presença do seu pai, você mostrou as suas qualidades. Então, hoje, mais ainda, você é motivo de orgulho para seu pai. Quero deixar aqui também o meu abraço a também Edno Dantas, que tem uma larga e vasta história nessa casa, como vereador, o vereador mais antigo, como carinhosamente Telefaz o chama de decano, que tentou, mais uma vez, a presidência aqui, né, nas rádios, lançou, mas não teve o apoio, mas ele tem o nosso respeito. O vereador Edno Dantas tem nosso respeito, nossa admiração por toda a sua história. E falou muito bem aqui, na maneira como essa casa funciona democraticamente. Essa é a terceira, eu estou aqui, eu sou um dos mais novatos, talvez essa seja a terceira presidência de Câmara que eu participo, e todas elas sempre têm essas coisas. Nas outras nós não tivemos sucesso. Mas nessa aqui agora, sabe, Muriçoca? Nessa aqui agora, eu quero dizer a você, Marcos Bandeira, vou lhe chamar de você, deixar as vossas excelências de lado, porque tenho como amigo pessoal há muito tempo. Já tivemos várias divergências políticas e durante muito tempo atrás, mas sempre nos pautamos no respeito. Sempre nos respeitamos, sempre discutimos nessa casa, sempre tivemos nossos embates políticos aqui, mas sempre fora daqui nós nos respeitamos. Sempre tive, e já disse muitas vezes, essa admiração pela sua sinceridade como homem, que tem coragem de dizer na cara e também tem coragem de ouvir. Isso é muito bonito na qualidade de um homem, e Vossa Excelência tem essa qualidade. A nossa cidade, ela talvez não entenda, alguns eleitores, algumas pessoas talvez não entendam, porque o grupo de Poliana resolveu votar em Marcos Bandeira. Mas isso são questões políticas, isso são questões administrativas dessa casa. E as pessoas às vezes não entendem. Mas eu quero deixar para a população de Pombal que a quebra desse paradigma, que a quebra dessa história, que onde as pessoas que fazem parte de um grupo político e outras pessoas que fazem parte de outro grupo político são inimigos, quando na verdade isso não deve existir. Cada um tem suas posições políticas, Emanuel Telmo. Cada um temos direito de escolhermos os nossos pensamentos, os nossos líderes políticos, e cada um podemos ser amigos. Mas Pombal tem essa peculiaridade das pessoas não andarem na sua casa, não falarem com você, evitar entrar até no comércio que você tem por causa de política. Isso tem que ser quebrado. E a Câmara Legislativa hoje dá um grande exemplo. A Câmara Legislativa hoje dá um grande exemplo para todos que estão aqui, para todos que estão ouvindo e para toda a população de Pombal, que isso não pode existir. A política ela tem que ser paralela. A Casa Legislativa tem que trabalhar com responsabilidade e assim as pessoas continuarem sendo amigas e conviver em sociedade. Isso é o que deve ser feito. A eleição de Marcos Bandeira hoje é histórica. É histórica porque ele não foi eleito pelo seu grupo político. Ele foi eleito pelo outro grupo político e mais alguns amigos, como João Leite Filho. Quero aqui dizer a João Leite Filho e a Fabinho que eu já tinha admiração por vocês e tenho mais ainda. João Leite Filho que tem uma história trazida de seu pai. As histórias de seu pai, meu pai conta. E eu cada dia lhe admiro mais, pelo seu jeito de ser. Que Deus lhe abençoe.
Então, essa história de Marcos Bandeira, essa eleição aqui, ficará na história de Pombal. E que todos saiam daqui dizendo: não vamos brigar, não vamos ser inimigos por causa de política. Não façam isso. Isso é desnecessário. Vamos todos escolher. Pode ter certeza que a partir do próximo dia 20, eu e Marcos Bandeira estaremos nos mesmos embates políticos aqui, porque nós temos os nossos pensamentos. E aqui são 13 cabeças diferentes. E 13 cabeças pensam melhor do que uma. E no final das contas, chegamos ao denominador comum. Confio que essa casa, Danilo, ela andará dentro da democracia, como o vereador Edno disse, porque antes dele ser presidente, já conseguia dialogar tranquilamente com a oposição. E eu quero desejar a você, Marcos, aqui meus parabéns. E deixei por último, para falar de um amigo, que hoje é o vice-presidente dessa casa, Marcos de Coatiba, faz parte do meu partido, meu amigo pessoal, e eu quero lhe desejar, meu companheiro, muita sorte, que Deus lhe abençoe. Sei que você sempre lutou por isso, sei das suas lutas e causas nessa casa que você defende, dos embates que Vossa Excelência defende. Às vezes é difícil até de domá-lo, mas esse é o seu jeito, que briga pelas causas, e isso também é admirável. E tive o maior prazer de votar em Vossa Excelência. E espero que essa mesa também entenda que o poder legislativo é quem comanda a nossa casa. O poder executivo precisa. Quero deixar aqui meu abraço cordial ao meu amigo Rodolfo, a Fábio Alencar, que faz parte aqui da bancada. E eles são pessoas de bem. Não precisa ninguém de Pombal ficar dizendo nada com ninguém aqui não, com nenhum vereador. Cada um tem seu posicionamento. Se eles escolherem votar em branco, é o posicionamento deles. Para isso eles foram eleitos, para expor o que eles pensam. E democraticamente essa casa irá funcionar. E que esses paradigmas sejam quebrados. E que as pessoas sejam amigas. E que as pessoas escolham os seus partidos. Que as pessoas convivam em sociedade. E que a democracia vença. E que nós possamos, com esse mandato de Marcos Bandeira, nós criarmos uma nova história. Pois não, Excelência? Vossa Excelência, quero me acostar ao vosso pronunciamento e deixar bem claro, na nossa cidade, quem lhe critica, não vota em você não. Quem lhe critica, não sabe a importância que você tem para os seus eleitores. E está na hora da gente levantar a cabeça. A casa legislativa é muito importante. Agora está na hora dos gestores deixar de olhar quem vota e quem não vota. Você tem adversário no período eleitoral, entendeu? Então não adianta culpar a gente aqui porque votou em branco. Marcos Bandeira sabe muito bem da importância que ele tem para essa casa. Verdade, Rodolfo. E sabe o respeito que eu tenho por ele. Verdade. Não adianta subir na tribuna aqui e dizer que A, que B, votou em branco, isso assim, aquilo outro, não. Verdade. Quem lhe critica, porque não vota em você, não lhe valoriza. Então está na hora da nossa cidade, Pombal, deixar de ser politiqueira, de ser a politicar e ser bossa. Verdade. Entendeu? É. Por isso que nossa cidade não sai do canto. Obrigado, Vossa Excelência. Eu me acosto ao vosso pronunciamento. Vossa Excelência está corretíssimo. Vai em cima do que eu falei aqui agora. Nós temos que acabar com todas essas picuinhas, deixar a Casa Legislativa se decidir democraticamente. E como eu digo, nós possamos sim vivermos em paz e em sociedade. Hoje nós temos que dizer uma nova história. Eu fiz uma conta uma vez aqui, em cima do que você disse, Rodolfo, eu vou fazer essa conta mais uma vez. Nós temos 25 mil eleitores. Aqui tem 11 mil votos aproximadamente. Metade da população de Pombal não escolheu esses 13 vereadores. Então, esses 13 vereadores são escolhidos. Eu tenho 1000 eleitores, Edni tem 1000, Telefaz tem 1000. Então, nós somos escolhidos por cada um. Às vezes, quem não vota em mim, critica Edni. Às vezes, quem não vota em mim, critica Rodolfo. Quem não vota em Rodolfo, me critica. Isso faz parte do nosso contexto. Mas isso também tem que acabar. Nós temos que entender que isso é uma democracia. E as pessoas têm que, primeiramente, se aceitarem. Marcos Bandeira, Marcos de Coatiba, que Deus abençoe vocês. Estarei aqui ao lado de vocês para apoiá-los,
para nós fazermos um grande trabalho legislativo. E que Deus abençoe a nossa Câmara e a nossa cidade. Amém. Obrigado, vereador Romero. Com a palavra, o vereador Marcos de Coatiba, vice-presidente da Casa. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais colegas vereadores e vereadora, cumprimento os amigos da galeria, os amigos e amigas que estão aqui juntamente com a gente no plenário, nos prestigiando. Quero cumprimentar em especial minha esposa, Edilânia, que me acompanha, e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse momento compartilhando com os amigos vereadores e a população pombalense esse momento histórico a qual a Câmara de Vereadores de Pombal elege um presidente e um vice-presidente, através de renúncia de presidente e de vice. Eu quero iniciar, senhor presidente, agradecendo aos colegas que votaram em mim para vice-presidente dessa casa, começar pelo meu amigo Fabinho da Farmácia, ao qual tenho admiração e respeito, é de minha região, família de minha região, e muito obrigado, Fabinho, por Vossa Excelência ter a palavra que Vossa Excelência tanto dá valor, tanto para Vossa Excelência quanto para a sua família. Vossa Excelência é um grande homem, admirado por muitos nessa cidade. Deus lhe abençoe, meu irmão, estamos juntos. Agradecer o meu amigo João Leite Filho, João Filho de minha região, e quero lhe agradecer em especial, João Filho. Já votei em Vossa Excelência para vereador, né? E agora recebo o voto. Minha esposa disse, ei, paga o voto agora. E João Filho agora me vota comigo. É um prazer muito grande, João Filho. Tenho certeza que essa parceria trará muito bem a nossa cidade de Pombal, em especial a nossa região. Agradecer ao meu amigo particular, Romero Freitas. Sempre estamos juntos conversando, nossas famílias. Muito obrigado, meu irmão, pelo voto, pela consideração. Ao meu amigo Telefaz, obrigado pelo voto, Telefaz, e consideração. A minha amiga Edni Evaristo, minha companheira de partido, muito obrigado. Ao vereador presidente dessa casa, Marcos Bandeira, muito obrigado. Quero parabenizá-lo, Marcos, dizer que foi um prazer imenso estar votando em Vossa Excelência. Eu sei da sua história na política pombalense, da sua responsabilidade com a política pombalense para o crescimento de nossa cidade. Sei e vou ajudá-lo no que for necessário para a gente fazer um grande trabalho juntamente com o grupo que o elegeu aqui nessa casa e juntamente com os demais colegas vereadores que fazem parte, para a gente deixar essa casa mais democrática, mais acessível para a população pombalense, mais rápida na tramitação das matérias importantes. Ou seja, o grupo que se uniu para eleger o presidente pensou primeiro no desenvolvimento de nossa cidade. Nós, vereadores, temos o compromisso com o engrandecimento, com o desenvolvimento de nossa cidade de Pombal, e procuraremos, através desse mandato de vice-presidente e de presidente, vereador Marcos, fazer o mais possível e impossível para poder fazer um grande trabalho, ajudando a nossa cidade a crescer. Nossa cidade é uma cidade histórica, uma cidade muito antiga, mas que ainda, em certos setores, engateia no desenvolvimento, e nós estamos aqui para contribuir. Então, um abraço muito grande a todos. Contem com o vereador Marcos Coatiba. Continuarei aqui com minha posição firme e forte, defendendo o nosso grupo, né, o nosso grupo político, ligado à deputada Pauliana Dutra, futura secretária do Governo do Estado, a quem mando o meu abraço. Cumprimento a minha família por último, agradecendo a Deus e ao povo dessa cidade pelo mandato a mim concedido. Grande abraço. Muito obrigado, vereador. Mais algum vereador deseja usar da palavra? Tem mais nenhum? Vai usar, Excelência? Não, presidente. Queria só que marcasse, falasse a presença da contadora Aparecida, que está aqui também no plenário. Aparecida. E parabenizar meu companheiro aí, vereador Marcos Coatiba, que é da minha região. É de lá, e nós agora estamos quites, viu, nos votos, 1 a 1. Dizer que os dois Marcos, eu tenho totalmente confiança nesse mandato.
um mandato eclético e democrático. Nós temos pessoas que votaram, né, nos dois presidentes, o presidente e o vice, de 3 bancadas. Bancada da situação, oposição e independente. Portanto, eu tenho certeza que Deus vai abençoar e esse mandato vai ser em prol do povo de Pombal. Muito obrigado. Nada. Algum mais vereador? Marcos, excelência. Pois não. Só para parabenizar você e Marco Coatiba. Só a minha, Marcos, você está devendo mais uma, viu? Deus abençoe aí, meu amigo. Mais Obrigado algum vereador quer fazer uso da palavra? Como não tem nenhum vereador para fazer uso da palavra, eu passo os trabalhos para o vice-presidente Marco Coatiba, que eu vou usar a tribuna. Assumo os trabalhos da presente sessão, facultando a palavra ao vereador Marcos Bandeira, presidente dessa casa. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, público que nos assiste na galeria, a quem eu saúdo a todos os meus amigos, em nome de João Meirelles aí, que está fazendo presente aí, Estevam, Paulo, Marcos, a todos, enfim, a todos. Eu quero contar rapidamente a história vivida hoje por mim nesta casa. E eu não poderia deixar de mostrar a força do poder de Deus sobre a minha vida. Preste atenção. O impossível, Deus tornou ele possível. Foi ele que manuseou as pedras do xadrez para eu chegar aqui a esta casa. E eu teria que dar esse testemunho. Eu não podia encerrar sem dar esse testemunho. Por quê? Foi a primeira vez que um presidente eleito para um biênio, antes de assumir, ele renuncia. Começou daí a minha chegada a presidente dessa casa. Renunciou. Dificilmente eu contaria com os votos da deputada Poliana Dutra. São os 4 votos dessa casa. Né? Dificilmente. Mas o grupo